Salve Maria, toda pura sobre a sua vida. Aqui é um vídeo que um protestante mandou. Acho que diz que tá me refutando, né? Fiz um vídeo falando do Lucas Manzoli fazendo aquela pregação dele bizarra, que não acredita na Eucaristia. Na Eucaristia para ele é simplesmente uma farsa, simplesmente Fala a verdade, não é nada para ele, certo? Olha só. A hóstia sagrada vira carne, e o sangue de Cristo é realmente programa Na Mira da Verdade, professor, etc, etc. Por favor, explique. Queria saber sobre a hóstia sagrada. Ela vira carne na boca? Na hora de congregar lá no Vaticano? Ou melhor, na hora de comungar? Lá no Vaticano tem comprovação científica que a hóstia e o vinho viraram carne e sangue de Jesus. Em que isso tem a ver com a Bíblia? Como que é essa questão da hóstia, professor? A Bíblia fala, orienta alguma coisa sobre isso? Nós temos aí, deixa eu ver aqui, tempinho, temos 1 minuto e meio. Dá para responder ou a gente vai para o intervalo? Dá para responder, amigo. Então vamos lá. Vamos lá. Veja bem, querido amigo, não há comprovação científica de que a hóstia seja transformada em carne e sangue de Cristo. Se isso ocorresse, Deus estaria incentivando-nos a sermos canibais. Mas em Levítico 17:10 encontramos uma proibição de usar qualquer tipo de sangue, até mesmo sangue humano, obviamente, a menos que seja para transfusão, é outra história. Agora, quando a Bíblia fala, Jesus fala assim para comer a carne dele e tomar o seu sangue, é uma forma simbólica de dizer que a pessoa tem que aceitar a Cristo na sua vida. Olha só, para os protestantes, é simplesmente um simbolismo. Simbólica, né? Vamos ver aqui que o cursinho que já definiu isso aqui, que a igreja já definiu isso aqui, e milagre eucarismo tem várias provas. Já fiz um vídeo aí mostrando, olha só. Vamos citar aqui, olha só. Santo Ambrósio afirma acerca da conversão eucarística. Ó. Citar um pai da igreja. Visão do Dr. Manzoli, todos os pais da igreja negam a transubstanciação, né? Olha só. Devemos estar convictos de que não se trata de um elemento formado pela natureza, mas da substância produzida pela fórmula da consagração. Ó, aqui que vem que os caras não entendem. Ah, mas Levítico fala, canibalismo? Não, meu irmão. Você não entende, ó. A consagração do pão se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o sangue de Cristo. Ali acontece o milagre eucarístico, a transubstanciação, e vários milagres e prodígios já aconteceram. Tem várias provas, certo? A eficácia da consagração é maior do que da natureza, porque por efeito da consagração, a própria natureza é transformada a palavra de Cristo, que pode criar do nada o que não existia, não poderá transformar em diferente substância. Aquilo que existe não é mais fácil dar as coisas nova natureza, coisas novas natureza do que transformá-la. 1376, professor, catecismo, documento oficial da igreja ensinando. Olha só. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferece sob a espécie do pão era verdadeiramente o seu corpo. Sempre se teve na igreja esta convicção. Olha só, sempre já teve na igreja essa convicção. Por exemplo, Mateus 26, ou Marcos 14, ou Lucas 22, ou João 6, ou 1 Coríntios 11, 23. Certo? Atos dos Apóstolos 2:42. Atos dos Apóstolos 20, versículo 7. E por aí vai. Que o Santo Concílio declara
Novamente, pela consagração do pão e do vinho, opera-se mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica denomina como acerto e exatidão, transubstanciação. Olha só, 1377, Catecismo, para você entender. A presença eucarística, citando o pai da igreja, estamos citando a tradição, o magistério, que já definiu no cursilho ali, etc., de Trento, certo? Ó, a presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e pendura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e interior e em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Olha só, 1377, o culto eucarístico. Você vai tendo toda uma referência, meu querido, para você entender, ó. Agora, professor, você que mandou esse vídeo ao Protestante, agora vamos de escritura. João 6, ou Mateus 26. Por quê? Como acontece essa substanciação, a transubstanciação? Que é mistério. Ultrapassa as barreiras da natureza. Olha só. Cristo deixa bem claro, João, olha só, 6, tanto que os judeus falam aqui, ó, João 6, ó, 52, ó, essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode esse homem dar-nos de comer sua carne? Olha só, mesmo pensamento do professor Leandro Quadro, mesmo pensamento dos doutores, olha só, olha o que Cristo fala, João, citei 6,52, João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. 52 já meditei, o 53, ó. Então Jesus disse-lhe, em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, olha só, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna. A vida é em vós mesmo. Ó. Olha só, as pessoas pensam que vai comer a carne de Cristo, é carne. Não. Quando é consagrada o pão, é mistério. Não é mais um pão, é o corpo de Cristo. Quem está falando isso é Cristo. Olha só. E quando se consagra o vinho, não é mais o vinho, é o sangue do Verbo. As pessoas veem com visão humana. Ah, não, é simplesmente um pão. Ah, não, é simplesmente um vinho. Ali não tem. Por isso que o sacerdote, ele persona Cristo para fazer a consagração. Quando faz a consagração, ali acontece o mistério. Ali acontece o milagre, professor, que vocês negam. Deixa de ser um simplesmente pão e se torna o corpo de Cristo. Deixa simplesmente de ser um vinho, se torna o sangue de Cristo. Por causa da consagração que vem do sacerdote, a quem foi confiado. A atualização do sacrifício de Cristo. Jeremias, se eu não me engano, 33, 17, 18. Certo? Olha só, vamos continuar. Ó. Olha só. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Olha só. Aonde que só tem isso? Na Santa Missa, meu querido. Não é a Santa Ceia, não é um suquinho de uva, não é um pãozinho, não. Porque para vocês, aí sim ali é o simbolismo. Que não tem consagração. Certo? Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue uma verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele, ó. Assim como o Pai que me enviou, vive. Enviou, vive. Eu vivo pelo Pai. Assim também, aquele que come a minha carne, viverá por mim. Olha só, cara. Este é o pão que desceu do céu. Não o maná como vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão, viverá eternamente. Tal foi o ensinamento ali em Cafarnaum. Olha só. Agora você vê aqui. Mateus, professor.
Vamos deixar mais um pouquinho? Legal que está escrito na Bíblia. E o magistério interpreta, pô. Isso na sua vida. Tanto a sua morte na cruz, quanto o seu sangue derramado em favor do pecador. Por exemplo, Cristo falou em certas ocasiões no Evangelho, como por exemplo em João capítulo 10, ele falou, eu sou a porta. Isso não quer dizer que ele seja... Olha só como eles manobram a Bíblia, saindo do texto. Literalmente uma porta. Simplesmente ele é o caminho para a salvação. Quando ele fala que ele é o pão da vida, ele está dizendo que ele é aquele ser que nos alimenta, que nos sacia espiritualmente. E, portanto, a ideia da transubstanciação, de que água, ou melhor, de que o pão e o vinho são transformados literalmente no corpo de Cristo, isso é uma heresia, isso não pode ser baseado na Bíblia, não há base para isso, e nós não podemos aceitar uma barbaridade dessa. Então, Cristo, é só, o verbo Cristo, ele é um herege. Olha só, Mateus 26, 26, durante a refeição, Jesus tomou pão, benzeu e partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomou pão, benzeu e partiu, olha que consagração, e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é meu corpo. Olha só, tomou depois o cálice, rendeu graça e deu, dizendo, bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão do vosso pecado. Por muitos. Porque tem uns hereges que não vai acreditar. Olha só. Você vê no Evangelho de São Mateus, você vê no Evangelho de São Marcos, Marcos 14. Olha só. Marcos 14. 14, ó. Quis registrar isso, porque é o Espírito Santo. Ó. Marcos 14, 22. Durante a refeição, Jesus tomou pão e, depois de benzer, partiu e deu, dizendo: tomai isso a meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graça, apresentou-lhe e todos dele beberam. Disse-lhe: isso é meu sangue, o sangue da aliança que é derramada por muitos. Ó. São Marcos falando, São Mateus falando. Agora, São Lucas, evangelista São Lucas, que nem caminhou com Jesus, que não viu Cristo, mas buscou ao fundo a tradição para escrever o livro São Lucas, Lucas 1 diante, do 1 ao 4, certo? O professor vai falar, 22, Lucas 22, ó. Então, São Mateus, ele é um herege, São Marcos, ele é um herege, São Lucas, ele é um herege, São João, ele é um herege, São Paulo também fala da Eucaristia, é um herege. Cristo consagra ali, ensina aos seus apóstolos ali, é herege. Olha só, Lucas 22, 16. Pois vos digo, não tomareis a comê-la até que ela se cumpra o reino de Deus. Pegando o cálice, rendeu graça, disse-lhe: tomai este cálice e distribuí entre vós. Ó. Pois vós digo, já não tomareis e bebereis do fruto da vinha, até que venha, etc, etc. Olha só, citamos também. Olha só. Agora, citamos São João também, João 6. Ele é um herege também. Agora, São Paulo. Olha só. 1 Coríntios, o livro de Atos também fala, 1 Coríntios 11, 23, ó. Eu recebi do Senhor o que vos transmitiu, e que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e depois de ter dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim, e vai. Olha só. São Paulo falando, o livro de Atos falando, Atos Apóstolos 42, ó. Olha só. Perseverar eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. Atos 20, versículo 7, na fração do pão. Grava isso.
no primeiro dia da semana, domingo, claro, que é a Santa Missa, né? Estando nós reunidos para partir o pão. Olha só. Então, santo, cadê? Citei aqui. Santo Ambrósio afirma acerca da conversão eucarística, é um herege. O Concílio de Trento são todos hereges. Olha só o professor Leão de Quadros está certo. Mostrei na Bíblia, mostrei no catecismo, nos documentos da igreja. Se você pegar os milagres eucarísticos, por exemplo, o mais atual, o milagre eucarístico, o Beato Carlo Curti, certo? Olha só, 1378, o culto da Eucaristia, na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo, sob a espécie do pão e do vinho. Entre vós, gesto dobrado os joelhos, ou no inclinado profundamente em sinal de adoração do Senhor. A Igreja Católica professou e professa este culto de adoração que é devido ao sacramento. Eucaristia, quem instituiu esse sacramento foi o próprio Cristo, que os caras denigrem, certo? Não somente durante a missa, mas também fora de sua celebração, conservando com o máximo cuidado as hóstias sagradas apresentado para a solene veneração dos fiéis cristãos, ao levando em procissões para alegrar da comunidade cristã. Olha só. Você vai seguindo, ó, a presença do verdadeiro corpo de Cristo. Ó. 1381, 1378, 1380. Uma aula. Simples. Tá a resposta aí, ô professor. Doutores, mais um minutinho, vou dar uma pausa aqui. Olha só, voltando aqui rapidamente para provar. No dia em que os católicos celebraram o corpo e sangue de Cristo, percorremos a história em um fato que aconteceu há mais de 1.200 anos, o milagre eucarístico de Lanciano, na Itália, acontecimento que mantém sua verdade permanente para nós cristãos. A pessoa de Jesus Cristo está inteira, real e substancialmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Nossa equipe esteve em Lanciano e conta como realizou os milagres. Olha só. O Canção Nova Notícias desta quinta-feira é especial, dedicado à solenidade de Corpus Christi. No dia em que os católicos celebram o corpo e o sangue de Cristo, percorremos a história em um fato que aconteceu há mais de 1.200 anos, o milagre eucarístico de Lanciano, na Itália. Acontecimento que mantém uma verdade permanente para nós cristãos. A pessoa de Jesus Cristo está inteiro, real e também substancialmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Nossa equipe esteve em Lanciano e conta como realizou-se o milagre. Na região de Abruzzo, na Itália, a 240 quilômetros de Roma, fica a cidade de Lanciano. E aqui no centro histórico da cidade está o santuário que preserva o milagre eucarístico que ocorreu por volta do ano 700. Tem dúvida? Faça uma caravana e vai lá estudar e pesquisar para ver se é uma farsa dos católicos. Para ver se a Eucaristia é uma farsa, é uma mentira, é uma loucura. Vai e faça uma caravana. Eu convido aos professores, aos protestantes, e lá, e nesse ano, ver essa graça eucarística. Simples entender isso. Se já que é uma farsa, principalmente para você, Lucas Manzoni. Você, Rafael Pablo, você, João Oliveira, etc. Vai lá. Você, Rodrigo Silva, você, esse professor adventista, vai lá.
Simples entender isso. Depois de Cristo. O Santuário do Milagre Eucarístico é também dedicado a São Francisco de Assis e foi construído na parte superior da pequena igreja de São Legozio. De mármore de 1902 estão 2 relicários, um cálice de cristal de rocha do século XVII e um ostensório artístico de prata feito por artistas napolitanos. As escavações realizadas na parte inferior do santuário permitiram localizar a igreja de São Legoziano, nervovado e do ventríloco cardíaco esquerdo. A carne e o sangue pertencem ao grupo sanguíneo A e B. No sangue foram detectadas a presença de cloreto, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. É um milagre que a ciência até hoje não consegue uma resposta senão dizer: é um milagre que só Deus pode fazer. Olha só, nem a ciência conseguiu, como posso falar, entender esse milagre. Só os protestantes que entendem. Agora, eu convido a vocês. Por quê? Por que vocês não acreditam? Porque vocês não são igreja de Cristo. Simples entender isso. Porque vocês não são guiados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo assiste a igreja. Por que esses milagres e prodígios acontecem? Para nós entender e aumentar mais a nossa fé. Porque Cristo, ele fundou uma só igreja. E vai dizer ali: fazer isso em memória de mim. Olha só, Mateus 26. Para finalizar o vídeo, convido a vocês a fazer uma caravana lá e pesquisar essa mentira, tá bom? Ó, Mateus 26. Ó, só da igreja que Cristo fundou e edificado pelos seus apóstolos que tem isso aqui, ó. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. Tomou depois o cálice e deu graça. E deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, derramado por muitos homens em remissão do vosso pecado. Então, a única eterna aliança aqui na face da terra é a Igreja Católica. E ainda mais, São Pedro vai falar também, ó, 1 Pedro 2, olha só, 2, 4, 5. E quais outras pedras vivas vós também vos tornardes, os materiais deste edifício? Espiritual, um sacerdócio santo para oferecer vítima espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Olha só. Em Jeremias 33, a quem foi confiada a atualização do sacrifício de Cristo? 33, para finalizar. Ó. 17, 18. Porque diz o Senhor: não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e levitas para oferecer ao sacrifício, e aos levitas para oferecer os holocaustos, queimar as oferendas e celebrar o cotidiano. Celebrar o sacrifício cotidiano. Olha só. Então, mostrei documento da igreja, mostrei na escritura vários versículos, mostrei prova, vídeo mostrando. Ah, mas servo Roberto, você é um herege, você é um mentiroso. Sim, para você eu posso até ser. Mas você faz uma caravana e vai lá, nesse lugar onde eu mostrei o vídeo. Tá acesso a quem quiser ir lá. Comprovar com seus próprios olhos. É igual os protestantes, é igual Tomé. Só acredito vendo. Ah, não, é uma invenção da igreja. Não. Simples. Foi confiado só à Igreja Católica. Os de fora não vão acreditar.
Vão acreditar nesses fundamentinhos seu. É um pãozinho e um suquinho de uva. Simples. Aonde que tem a consagração? No altar. Aonde tem a consagração? Sacerdote. Simples. E Cristo enviou quem? Os apóstolos. E os apóstolos seguiram, porque Cristo está falando para seus apóstolos vai passar para os seus sucessores, e etc, vai chegar até hoje. E não vai mudar esse rito, não vai mudar essa consagração, não vai mudar. Simples. Está na Escritura. Por que isso acontece? Para mostrar para nós que é uma só igreja. Cristo está presente só em uma igreja. Simples. João 6, 51 em diante vai dizer. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É a resposta, meu irmão, para você, tá?